Em janeiro de 2008, Warren Buffett propôs uma aposta de $1 milhão contra quem quisesse disputar contra ele. Os termos da aposta eram muito simples. Ele criaria a carteira de investimentos mais simples que o mundo já viu, composta de um único ativo. Uma carteira tão simples que até uma pessoa com zero conhecimento de finanças, zero experiência em investimentos, poderia replicar no futuro com a mesma chance de sucesso. E na outra ponta, essa carteira disputaria contra uma seleção dos melhores fundos de investimento dos Estados Unidos. Depois de 10 anos, quem tivesse o maior retorno ganharia essa aposta. E o criador da Capital Allocators LLC, um fundo multimercado lá do Zewa, aceitou bater essa aposta com ele. Eis o que aconteceu. Eu vou explicar para vocês como qualquer um pode criar essa carteira extremamente simples que é capaz até de vencer os maiores fundos de investimento do mundo. Mas antes, deixa eu te dar um pouco de contexto. Disparado, a pergunta que eu mais recebo é como montar uma carteira. Centenas de pessoas têm me perguntado isso e eu tenho certeza que elas esperam ouvir alguma resposta com uma estratégia mirabolante aí para descobrir quais vão ser as empresas que vão se valorizar nos próximos anos. E eu entendo isso porque é muito mais divertido contar para os amigos daquela ação que você escolheu e disparou para cima. Muita gente vem para investimentos porque elas estão aí um pouco entediadas com a rotina e querem aprender algo novo, e não tem nada de errado com isso. Mas nesse vídeo nós vamos deixar essa excitação de lado e focar em ganhar dinheiro da forma mais confiável e sustentável possível, de acordo com o que mostra a estatística e com a recomendação do maior investidor do mundo. Se você assistiu meu vídeo sobre os salários do mercado financeiro, você sabe que fundo de investimento é onde estão os maiores salários do mercado. É nos fundos multimercado que tem gente ganhando 7 milhões por ano com apenas 35 de idade. É lá também que estão algumas das mentes mais brilhantes do mercado e é natural que se pense num fundo como a primeira escolha para o seu investimento. Afinal de contas, nada como contratar um profissional para fazer aquilo que você ainda não sabe. Mas como eu mostrei no vídeo do Primo Rico, fundo de investimento não é uma solução mágica por um motivo muito simples. Eles te cobram por isso. Contratar um profissional de 7 milhões por ano não sai barato. Aquela taxinha aparentemente inofensiva de 2,5% ao ano mais 20% de performance, no longo prazo isso faz diferença. Em meros 10 anos, metade da sua renda potencial vira taxa, e em 50 anos então 90% de tudo que você poderia ganhar vai para pagar esses salários milionários do mercado financeiro. Muita gente olha para o fundo que rendeu 100% no último ano e fica com a ilusão de que isso vai se repetir muitas vezes. Mas existe muita coisa por trás dessa indústria. Por exemplo, existe uma coisa chamada incubadora de fundos de investimento. Eles criam diversos fundos com baixo capital e investem em estratégias aleatórias muito alavancadas. Eles fazem isso já esperando que a maioria dê prejuízo, só que isso não é um problema para eles porque o investimento foi baixo. A grande sacada é que dentre essa maioria que não funciona, sempre vai existir um ou dois que dão muito certo com ganhos aí de 100, 200% num único ano. Aí eles pegam esses que deram certo, fazem propaganda em cima disso como se o gestor fosse lá um gênio. E claro, muita gente se deixa levar por isso sem saber que era tudo uma simples estratégia de lançamento, uma simples montagem para satisfazer o marketing. Assim que essas pessoas entram no fundo, ele muda a sua estratégia para algo totalmente conservador porque eles sabem que seria impossível manter esses ganhos recorrentemente. No final, quem investiu acaba pagando uma taxa cara e com o tempo isso destrói os seus ganhos. Não estou dizendo que todos os fundos são feitos assim, certamente existem gestores brilhantes por aí, mas isso não muda que as taxas vão ficar com o melhor dos seus ganhos. E agora a gente chega no Warren Buffett. Existem dois tipos de carteira no mundo: carteiras ativas e carteiras passivas. Uma carteira é ativa quando a composição dela varia conforme a opinião do gestor. Ela parte do pressuposto de que uma pessoa bem informada é capaz de escolher ativos que no longo prazo superem o mercado. Já uma carteira passiva, ela não muda nunca. Ela parte do pressuposto de que, embora existam profissionais totalmente capazes de gerar retornos maiores do que o mercado, esses profissionais são muito caros e eliminar esse custo é o que vai trazer mais retorno no final. E o Warren Buffett acredita nesse raciocínio porque é isso que a estatística mostra. Diversos estudos já foram feitos comparando o desempenho de carteiras ativas contra carteiras passivas compostas unicamente pelo índice de mercado. Aqui no Brasil, o principal índice de mercado é o Ibovespa e nos Estados Unidos é o S&P 500. E o que esses estudos mostram é que o percentual de fundos de investimento que conseguem superar o índice é decrescente. Ao longo dos anos, menos e menos fundos conseguem superar o mercado. Por conta da taxa de administração, só 14% dos fundos conseguiram superar o índice da bolsa nesse estudo. Mas, Matheus, eu não quero investir em fundo de investimento, eu quero montar uma carteira
sozinha. Explica aí como eu faço isso. Nós vamos chegar lá. Este vídeo não é destinado apenas para iniciantes. Entender isso é a base de tudo e deixa eu te contar o que aconteceu com a aposta do Warren Buffett. Eis o que ele diz. Buy an index fund and never look at a headline, never think about stocks anymore. If you'd put $10,000 in an index fund that reinvested dividends, and it would come to $51 million now. And the only thing you had to really believe in then, America would progress as it has ever since 1776. Move forward, American business would move forward. You didn't have to worry about what stock to buy. You didn't have to worry what day to get in and out. O conselho número 1 dele para qualquer pessoa querendo investir na bolsa sempre foi: compre o ETF da bolsa. Existem vários ETFs por aí, o que interessa para nós hoje é o ETF que replica o Ibovespa. Para quem não sabe, ETF nada mais é do que um fundo, só que ele é negociado na bolsa, igualzinho uma ação. Ele tem um código que você digita no home broker, igual faz com uma ação, e você pode comprar e vender ele na hora que quiser. A maioria dos ETFs são de gestão passiva e por isso eles têm uma taxa de administração muito baixa, 0,3% na maioria dos casos aqui do Brasil. Então os ETFs que replicam o índice Ibovespa, eles são compostos pelas principais ações do Ibovespa. Quando você compra a BOVA11, é como se você estivesse investindo no índice da bolsa. Então você consegue, com a compra de um único ativo, investir no índice da bolsa. É realmente o investimento mais simples de fazer do mundo e é altamente eficaz. E o Warren Buffett ele tem tanta confiança nesse argumento que em 2008 ele desafiou gestores de fundo para uma aposta de $1 milhão e o criador da Capital Allocators aceitou. Esse gestor selecionou então uma carteira composta de 5 dos melhores fundos multimercados dos Estados Unidos para concorrer contra o ETF do Warren. E o Warren Buffett escolheu o ETF da S&P 500, o principal índice da Bolsa dos Estados Unidos. E essa briga não foi nada fácil. Não se esqueçam, 2008 foi um ano de crise e os fundos multimercados são conhecidos pela sua capacidade em ganhar dinheiro mesmo nas quedas. Então nesse primeiro ano, o campeão do Warren Buffett perdia com uma queda acumulada no ano de 37%. Foi um início bem complicado mesmo, mas depois disso o ETF passou os próximos 4 anos vencendo a seleção de fundos e mesmo tendo passado por outros anos conturbados no meio do caminho, no final a vitória do ETF era clara. O campeão do Warren Buffett venceu com 88% de ganho contra apenas 22% dos fundos multimercado. Depois disso, o Warren Buffett se pronunciou dizendo que até acreditava que os gestores de fundo envolvidos eram pessoas honestas e inteligentes, mas que o resultado que eles deram para os investidores foi deprimente de fato. E ainda concluiu dizendo que as taxas de fundos normalmente significavam um banho de dinheiro para os gestores em troca de mero blá 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 esotérico para os investidores. Para quem já viu aqueles termos quântico, algoritmo e tudo mais, sabe muito bem do que ele está falando. Então como montar uma carteira afinal de contas? Para você que é iniciante, para você que já é experiente, será que uma estratégia tão simples como essa que o Warren Buffett está propondo é o suficiente para garantir um bom retorno? Bom, olha só, 5 anos atrás, se você tivesse comprado o ETF do Ibovespa, você teria hoje um ganho acumulado de 187% ou 23% ao ano. E para colocar isso em perspectiva, saiba que apenas 2% dos fundos de investimento conseguiram superar essa taxa. Existem mais de 20 mil fundos no mercado e apenas 440 deles conseguiram isso. Claro, essa não é a conta mais científica do mundo, estão misturados aí fundos de renda fixa, fundos exclusivos, e eu entendo que tudo isso deveria ser retirado para uma conta mais precisa. Mas fazer um estudo estatístico de verdade levaria semanas de trabalho, então para fins ilustrativos, esse número de 2% serve como indicador de que mesmo uma estratégia simples como essa pode sim ser altamente eficiente. Tanto para quem está começando, como para quem já tem conhecimento, mas de repente não quer gastar muito tempo investigando ações a fundo, essa é uma estratégia sólida e fácil de montar. Tudo que você tem que fazer é seguir 3 passos. O primeiro é garantir a sua reserva de emergência. A bolsa é volátil e emergências pessoais podem acontecer a qualquer momento, inclusive durante uma baixa do mercado. Então, para evitar perder dinheiro, deixe um valor guardado na renda fixa. Calcula aí quanto você gasta por mês, multiplica isso por 6 ou 12 meses, dependendo do tamanho de reserva que você quer montar, e coloca isso na renda fixa. Tesouro Direto, CDB, aplicações que te permitam resgatar o dinheiro a qualquer momento. E o segundo passo é decidir o que você vai fazer com o restante do valor. Quanto você vai colocar em renda variável e quanto você vai colocar em renda fixa. Quer colocar tudo em renda variável? Beleza. Depois de juntar reserva de emergência, é só comprar o resto em ETF da bolsa. Eu particularmente gosto de manter uma posição em renda fixa, porque assim eu
consigo aproveitar momentos de queda do mercado para comprar mais barato. Existem ETFs de renda fixa também, se você quiser, e existe também um ETF da S&P 500, que é a recomendação do Warren Buffett. Muita gente critica os ETFs da S&P 500 porque falam: você vai pagar 2 taxas de administração, isso é um absurdo, muito melhor abrir uma conta lá fora e pagar uma só. Só que aí quando você vai ver, essa segunda taxa são meros 0,9%. E se você fosse abrir uma conta lá fora, teria que fazer uma operação de câmbio toda vez que fosse mandar ou tirar dinheiro de lá. Ou seja, você teria que pagar 0,38% de OF, fora o spread da variação cambial. Então você estaria economizando 0,9% para gastar 0,38% mais o spread do câmbio toda vez que fosse mandar ou trazer dinheiro de fora. Fora que ter dinheiro fora do Brasil é um trabalho a mais para o seu imposto de renda e tem formulários que você precisa preencher dos Estados Unidos também. E como se não bastasse tudo isso, a soma entre a taxa do ETF local e o ETF no exterior dá 0,3%, que é exatamente o que você paga quando investe no ETF do Ibovespa. Então, sinceramente, eu não consigo entender a visão dessas pessoas. Para mim, se você quer investir no S&P 500, dá para fazer isso tranquilamente pela sua corretora aqui do Brasil. Só não se esqueça que você estará exposto à variação cambial do dólar também. Tem gente que quer isso porque acredita na alta do dólar, mas se você acha que o dólar já está caro demais, então leve isso em consideração. E agora nesse ponto você já formou sua reserva de emergência, já decidiu quanto vai colocar em renda fixa e quanto vai investir no Ibovespa ou no S&P 500. Feito isso, basta agora se comprometer com um aporte mensal para fazer o seu bolo continuar crescendo. Veja o quanto você consegue economizar por mês e se programe para investir esse valor mensalmente. Como eu disse lá atrás no vídeo do Primo Rico, você vai perceber que é essa sua capacidade de poupar que vai falar mais alto nos seus investimentos no longo prazo. Se inscreva para mais vídeos como esse.